No processo, o pai falou que ganhava apenas um salário mínimo, mas quando nós tivemos acesso à conta bancária dele, nós descobrimos que em um único mês ele movimentou mais de 128 mil reais. E aí, como fica a pensão nesse caso? Será que esse pai realmente ganhava apenas um salário mínimo? Seja bem-vindo à comunidade Direito e Família. Eu sou a advogada Priscila Gales, especialista em Direito de Família, e hoje eu vou falar com você sobre esse caso que viralizou nas minhas redes sociais. Antes de mais nada, eu já te convido, ajude esse canal a crescer, mande essa informação para alguém que está precisando ter conhecimento sobre pensão alimentícia, como funciona o processo. Se inscreva nesse canal e também me acompanhe nas minhas redes sociais, advogada Priscila Gales. Agora vamos ao que interessa. Eu vou explicar para vocês o caso, para você ver se essa é a sua situação e para você entender o que acontece em um processo como esse. Nós entramos com o pedido de pensão para uma criança, né? A mãe representando a criança, nós entramos com a ação para que a pensão fosse paga pelo pai. O pai, por sua vez, ele veio ao processo apresentar, né, a sua manifestação, a sua defesa, e ele falou que só recebia um salário mínimo, que estava passando por uma situação financeira muito complicada, que o que dava para pagar era um percentual muito baixo de 20% sobre o salário mínimo. Até então, né, estávamos produzindo as provas no processo, tivemos a oportunidade, então, de pedir ao juiz que ele autorizasse a quebra do sigilo bancário, como as pessoas mais conhecem comumente, que na verdade são meios que o juiz tem de ter acesso às informações bancárias de uma pessoa. Mas calma aí, deixa eu te explicar. Por que foi autorizado esse acesso às informações bancárias nesse caso? Nós provamos que o pai falava que tinha uma condição financeira X, mas que ele vivia uma vida que não era condizente com aquela situação financeira que ele alegava. Exemplo, o pai falava que trabalhava autônomo e que só recebia um salário no máximo por mês. Porém, ele estava sempre viajando para a praia, ele estava sempre comprando roupas de marca, chinelo, boné, essas coisas de marca. Estava sempre presenteando a atual companheira, tá? Não que isso tenha a ver com a pessoa que ele está, mas pelo fato, né, de existir ali um investimento financeiro, um gasto, né, que ele estava suportando com presentes, com viagens, com roupas de marca, mas que na hora de pagar a pensão, ele não tinha condição, porque ele falava que só ganhava um salário mínimo, então pedia para que aquela pensão fosse mínima. E aí nós mostramos, então, que ele alegava que recebia um valor, mas que ele vivia uma vida que não estava condizente com aquele valor que ele afirmava receber. E diante dessa discrepância, nós então pedimos ao juiz que autorizasse o acesso à movimentação bancária dele, tá? Obviamente, aqui ele já tinha tido a oportunidade de trazer no processo qual era a sua situação financeira. Ele teve a oportunidade de, na sua defesa, falar quanto ele ganhava, a origem da sua renda, quanto que ele tinha de despesa, quais eram essas despesas, né, que ele tinha para sua sobrevivência. E ele não fez isso. Ele continuou insistindo que ganhava apenas um salário mínimo, que pagava aluguel, que todo o dinheiro era só para, como se diz, né, ter uma casa, um teto e comer. Então, como nós juntamos outras provas, fotografias, imagens de rede social, enfim, várias outras provas mostrando que a vida dele não era condizente com aquele rendimento que ele afirmava ter, o juiz, então, autorizou o acesso às contas bancárias. E como que isso acontece? Não é eu, não é a mãe da criança que vai lá no banco e pega os dados, nada disso. O juiz tem meios, tem sistemas que ele pode realizar consultas, sistemas restritos, que ele realiza consultas e as informações vêm para o processo.
Então, como o pai não apresentou aqueles comprovantes e diante dessa divergência aí de informações com a vida real dele, o juiz usou esses sistemas para acessar as contas, tá? E aí, quando o juiz faz isso, vem para um processo um documento que mostra os extratos bancários, as entradas, as saídas, quantas contas aquela pessoa tem no nome dela, ainda que o saldo seja zero, a movimentação seja zero, vem para um processo um documento mostrando tudo aquilo. E aí, nesse caso, foi quando, então, em uma dessas contas, veio mostrando que o pai, em um único mês, tinha recebido mais de 128 mil reais, tá? Então, a questão aqui é agora, Priscila, já que ele recebeu esse valor em um único mês, significa necessariamente que a pensão vai ser 30% sobre 128 mil reais? Não, claro que não, né? A pensão, ela vai ser estabelecida de acordo com critérios. Esse valor que movimentou a conta aí, que recebeu, né, no mês, 128 mil reais, ele vai ser levado em consideração? Vai. Já ficou mais que provado, então, né, que ele omitiu informações. Ele falou que tinha apenas um rendimento vindo de uma fonte e, na verdade, nós identificamos um valor, né, muito maior em sua conta e que veio de outra fonte, tá? E lá na minha rede social, a discussão, né, de algumas pessoas que vieram defender esse pai foi o seguinte: não significa o fato de ter entrado na conta dele 128 mil reais, não significa que isso seja lucro desse pai. Ele pode ter pago funcionário, ele pode ter comprado mercadorias. Então, 2 pontos importantes aqui a serem abordados. Primeiro, essa movimentação estava na conta da pessoa física do pai. Então, se ele tem uma empresa, já está aí, né, de forma incorreta, uma irregularidade, o fato de ele não ter regularizado esses rendimentos em uma PJ, tá? Porque aí não há essa confusão entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. E aí, segundo ponto, se fosse esse realmente o caso, ele teve a oportunidade de juntar no processo os comprovantes e não fez. Ganhei X, ganhei 128 mil, passou pela minha conta, porém eu gastei 100 mil só de aluguel, de funcionário, de compra de mercadoria. Entende? Esse é o X da questão. Ele teve a oportunidade e não fez, não comprovou. A origem desses valores não comprovou também as suas despesas. Portanto, nesse caso específico, tá? Cada caso deve ser analisado individualmente. Nesse caso específico, o pai não fez essa prova, tá? E aí, de fato, poderia até ser mesmo que aquele rendimento, aquela entrada de 128 mil não tenha sido toda embolsada pelo pai. Ele teve gastos. Mas o importante aqui é, cadê a prova, tá? E essa, obviamente, é uma responsabilidade do pai no processo, juntamente com o advogado dele, certo? Então, resumindo, não significa, tá, que a pensão vai ser estabelecida em 30% de 128, porque na conta do pai passou os 128. Não, não é isso, tá? Muita gente confunde as informações. O que acontece é, esse valor vai sim ser levado em consideração para entender a movimentação bancária do pai, para entender o seu real rendimento, quanto que ele realmente tem de rendimento por mês, e aí sim vai ser estabelecida a pensão de acordo com os rendimentos dele, de acordo com a necessidade da criança, de acordo com o padrão de vida de cada um deles, tá? E vai ser, então, alcançado um valor justo de pensão. Que, nesse caso, eu vejo que ficou muito nítida a diferença, né, entre aquilo que estava sendo oferecido, 20% do salário mínimo, e o valor que realmente poderia ser arbitrado, definido, em razão dos rendimentos do pai, tá? Nesse caso, só para vocês saberem a conclusão, os genitores, o pai e a mãe, fizeram um acordo, tá? E resolveram isso de forma amigável, estabelecendo uma pensão para a criança. Mas o importante aqui é você saber o quê? Primeiro, as partes têm o direito de colocar no processo a sua versão dos fatos e as suas provas. Segundo, se isso não é feito,
pode sim comprometer o resultado final do processo, tá? Porque se você não apresenta suas provas, o juiz vai analisar aquilo que está no processo e pode ser que seja prejudicial a você, mas você tem o momento certo de fazer isso, tá? E terceiro, existem essas ferramentas, que são ferramentas legais, ferramentas autorizadas por um magistrado, por um juiz, e que vão ser utilizadas de acordo com a necessidade de cada caso. Então, não é a critério do advogado, o advogado vai fazer a sua parte, ele vai pedir a utilização daquele sistema, ele vai explicar por que precisa daquilo e o juiz vai aceitar ou não. E quem tem acesso a isso é o juiz, ele vai buscar essas informações e vai disponibilizar no processo para que as partes tenham o direito, né, de se manifestar sobre aquilo, explicar aquilo, e tem que ser feito no tempo certo. Do contrário, pode ser perdida essa oportunidade. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a quebra do sigilo bancário aí para fins de fixar o valor da pensão. Mais uma vez, eu te convido a se inscrever no canal, envia esse vídeo para alguém que você sabe que precisa dessa informação e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Um grande abraço!